Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Estou respondendo várias questões de matemática dessa banca FGV. Então, se você vai fazer concurso, vai ser essa banca a elaboradora, eu acho melhor você se inscrever no meu canal e começar aí a maratonar essas questões, beleza? Então, essa questão ela foi retirada do cargo de agente censitário operacional do concurso do IBGE. É uma questão bem interessante, tá? E você deveria, para resolver essa questão, fazer essa numeração de 1 a 50, pelo menos da forma que eu fiz, para pensar em resolver essa questão. É um tipo de questão, que você pode utilizar as respostas para tentar chegar na solução, certo? Então vamos lá ver como a gente pode resolver essa questão. Ela diz assim, ó: Álvaro, Bento, Cláudio e Danilo estão nessa ordem em uma fila que possui ao todo 50 pessoas. Sabe-se que aí tem um item 1, 2, 3 e 4. Ao mesmo número de pessoas antes de Álvaro e depois de Danilo, há 10 pessoas entre Álvaro e Bento, há 7 pessoas entre Bento e Cláudio, há 13 pessoas entre Cláudio e Danilo. Então vamos lá, a posição de Cláudio na fila é, sendo que eu já tenho uma numeração de 1 até 50 aqui. Então o que a gente pode pensar? A gente pode pegar a letra A, ou seja, a posição de Cláudio, a posição 26, e colocar aqui, ó, certo? E aí a gente vai, a partir da posição de Cláudio, vendo a posição dos demais. Se bater a posição, a gente marcaria a resposta, beleza? Então vamos ver como a gente pode fazer. Só que a gente fixou Cláudio na posição 26, certo? Então vamos de baixo para cima. Há 13 pessoas entre Cláudio e Danilo. Então Cláudio pode estar para cá ou para cá. Eu vou colocar Cláudio para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, Cláudio, ou Danilo, estaria na posição 40. Agora a gente vai para a segunda proposição, ou seja, de baixo para cima. Há 7 pessoas entre Bento e Cláudio. Eu vou colocar Cláudio, certo? Para cima. Ou Cláudio não, Bento para cima. Então a gente vai ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente vai ter, Bento na posição 18 aqui. Beleza? Ok. E agora a gente vai ver a posição, de Álvaro. Então Álvaro, ele está dizendo o seguinte, há 10 pessoas entre Álvaro e Bento. Então, se há 10 pessoas entre Álvaro e Bento, a gente pode trazer Álvaro para cá. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Álvaro estaria na posição 7. Álvaro estaria aqui. Só que a chave da questão está aqui, ó. Há o mesmo número de pessoas antes de Álvaro e depois de Danilo, ó, Álvaro e depois de Danilo. Ou seja, antes de Álvaro temos 6 pessoas. Só que depois de Danilo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então não há o mesmo número entre Danilo e antes de Álvaro e depois de Danilo. Então com isso não pode ser a letra A. Veja que agora a gente tem que mexer, ó, duas posições. Se a gente mexer duas posições aqui, é como se a gente andasse Álvaro 1, 2, Então a gente vai ter 8 pessoas aqui antes de Álvaro e a gente vai avançar 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pessoas depois de Danilo. Então, se a gente colocar Cláudio, avançar Cláudio duas posições, ou seja, para cá, certo? Para 27 e depois para 28, ou seja, Cláudio está aqui, ó, na posição 28. A gente vai andar Bento duas casas para cá, ou seja, para cá e depois para cá. Então, Bento vai estar aqui. Deixa eu até colocar de outra cor para não confundir. Vamos lá. A cor eu vou botar vermelho, certo? A gente avançou isso daqui, para 28. Então a gente avançou Bento duas casas para cá, então agora ele está na posição 20. Se a gente avançou Bento duas casas para cá, Cláudio vai estar a 10 casas, antes de Bento, porque entre eles dois tem 10 casas. Então a gente vai avançar Álvaro duas casas, ou seja, uma, duas. Então Álvaro vai estar na casa 9. É a mesma coisa, com Danilo. Se eu avancei duas casas para Cláudio e entre eles tem 13, então eu vou avançar
Ó, eu vou avançar 2 casas para Danilo também, ou seja, avancei para cá e agora avancei para cá, Danilo vai estar aqui, certo? E agora a gente conta as casas, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas após Danilo. E agora, antes de Álvaro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, há o mesmo número de pessoas antes de Álvaro e depois de Danilo. E com isso, né, a gente vê que Cláudio deve estar na posição 28. Ou seja, nem na posição 27, ele vai estar aqui na posição 28. Beleza? E aí, você gostou dessa solução? Se você gostou, né, deixa aí um like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.